Sou Alice Soares, faço parte do time de qualidade da Fortix e nesse vídeo nós vamos aprender na prática com um exemplo como realizar uma integração via REST. É de extrema importância automatizar processos manuais e repetitivos, pois permite que a empresa faça mais com menos. Porque um robô ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, não folga, não tira férias e além de tudo, ele também trabalha 10 vezes mais rápido que um humano. Alguns exemplos de processos que podem ser automatizados é a emissão de uma segunda via de boleto, consultar pendências em CPFs ou CNPJ, executar processos com mais de uma consulta. Mas para haver essa troca de informações entre os sistemas, é necessário que haja uma integração. Então a plataforma ela disponibiliza o módulo REST, que é um protocolo de comunicação entre sistemas. E o bom de tudo isso é que o REST não exige grandes esforços para o desenvolvimento. Isso significa que você precisa de um certo conhecimento, mas não precisa saber tanto quanto um desenvolvedor para realizar esse tipo de integração. Então, se você já quer iniciar as automações de processos na sua empresa, continua nesse vídeo que eu vou mostrar um exemplo bem completo de integração via REST e você pode utilizar essa mesma lógica para automatizar os processos dentro da sua empresa. Então, primeiramente, nós vamos para o canal do WebChat para compreender essa automação que nós vamos construir. O atendimento foi iniciado e eu recebi um menu com duas opções, abrir chamado ou ver débito, e eu vou primeiramente escolher a opção abrir chamado. Para abrir o chamado, eu preciso que não hajam débitos no meu CNPJ. Eu preciso informar o CNPJ e vai haver uma consulta no CRM para verificar se esse CNPJ possui pendências ou não. Caso esse CNPJ não possua pendências, eu vou poder dar continuidade ao processo de abertura de chamado e caso eu tenha pendências, eu vou receber uma mensagem com essa informação e a configuração no fluxo que eu realizei, isso não tem a ver com a integração em si, foi encaminhar o cliente para uma equipe, a equipe financeira. Eu encaminhei um CNPJ com débitos e obtive o retorno de que eu estou com débitos e a minha lista de débitos, o mês, o ano e o valor. E eu também fui informada de que eu estou sendo encaminhada para o financeiro. E agora eu vou fazer o mesmo processo, mas colocando um CNPJ sem débitos para que a gente possa prosseguir na abertura do chamado. Como esse CNPJ não possui débitos, retornou que nós vamos abrir o chamado, nós vamos dar continuidade ao processo e questionou o meu problema que está ocorrendo no meu sistema. E agora nós vamos abrir o chamado, só que em outro sistema diferente do sistema onde o CNPJ foi consultado. Eu coloquei que o meu problema é dificuldade de acesso e eu obtive o retorno de que o ticket foi criado com o determinado ID, que passou o ID do meu ticket. O título do seu chamado é dificuldade de acesso, que foi essa informação que eu encaminhei. O atendimento foi finalizado e eu fui informada de que um dos analistas vão entrar em contato. Então agora a gente vai configurar essa etapa e depois a gente visualiza aquela segunda opção. Essa integração ela vai servir de exemplo para vocês, para que vocês compreendam como podem realizar outras integrações, visto que toda integração ela traz informações diferentes. Ela necessita de informações diferentes porque são sistemas diferentes. Porém, eu vou mostrar para vocês onde é que vocês conseguem cadastrar as informações e para que vocês entendam a lógica desse processo. O primeiro passo para que vocês consigam realizar uma automação, consigam integrar com outros sistemas é conhecer o outro sistema. Não tem como você integrar sem ter uma API do outro sistema,
sem saber o método de autenticação, sem ter uma URL, o endpoint. Então é importante que você tenha esses requisitos do outro sistema. Como eu preciso fazer a consulta do CNPJ, então eu tenho esses dois CNPJs com as duas situações, com débito ou sem débito. Então, dependendo da integração que vocês forem fazer, vocês também vão precisar de uma informação para cada caso, para fazer os testes no momento das configurações. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, a primeira etapa, é a consulta no CRM, a consulta do CNPJ. Então aqui para o CRM eu tenho os dois CNPJs que eu havia mencionado, eu tenho o endpoint de consulta ou URL ou endereço de consulta, eu tenho o método, eu tenho a forma de autenticação e as requisições. A requisição JSON, tá aqui, que é o CNPJ, que é a informação que eu preciso passar, e os retornos, retorno bem sucedido e retorno mal sucedido. Então, onde eu vou colocar essas informações? Onde que eu coloco esse endpoint de consulta? Onde eu coloco esse método? Então agora a gente vai lá na plataforma, eu vou mostrar onde é que vocês conseguem realizar essas configurações. Dentro da plataforma, canto esquerdo da tela, dentro de integrações, nós vamos selecionar REST. Esse ambiente serve para cadastrar essas informações. Vejam que nós temos duas abas, a aba de aplicativos e a aba de aplicativos customizados. Essa primeira aba de aplicativos são alguns sistemas que a plataforma já possui. Então, quando você opta por eles, aquelas informações elas já são preenchidas automaticamente. Mas eu quero integrar com esse meu CRM que não está aqui na plataforma. Então eu venho em aplicativos customizados, canto inferior direito para realizar o novo cadastro. Aqui eu vou colocar o nome, que é o nome da minha preferência. Então eu vou colocar consulta de CNPJ. Agora eu vou colocar a URL, ou endpoint, ou endereço de consulta, aquela que eu mostrei para vocês. Vou apenas copiar e colar. O método utilizado é o método POST. Nós vimos que o método de autenticação é um token no header. Então eu vou colocar aqui dentro como nenhum, porque não se encaixa com nenhum desses métodos. E dentro do cabeçalho do header eu vou colocar o token. Então eu vou aqui adicionar. O parâmetro é o token. E o valor, qual é o valor do token? Eu não tenho como saber o valor do token. Eu preciso consultar na documentação do sistema, do CRM. Eu tenho que o token é token de exemplo. Então eu vou copiar e colar, que eu tenho o token e o valor do token, que é token de exemplo. E no corpo, eu preciso colocar a informação que eu vou encaminhar ao meu sistema, ao meu CRM, que no caso é o CNPJ. Então eu tenho na documentação que a requisição é em JSON. Então aqui na plataforma eu vou alterar de formulário para JSON e eu vou incluir a informação que eu preciso encaminhar. Como aqui está mencionando que é o CNPJ, ele colocou o CNPJ, mas todo cliente, toda consulta vai ter um CNPJ diferente. Então eu vou colocar uma variável para pegar o CNPJ de cada cliente, e não o mesmo CNPJ. Então eu já coloquei a informação que eu preciso encaminhar e agora eu vou salvar no canto inferior direito. Então agora nós vamos lá no fluxo e configurar essa primeira etapa da nossa integração. Como o foco é a integração, eu já configurei o componente menu. A configuração desse componente é conforme a sua preferência, os limites, os redirecionamentos. Essas informações não vão influenciar na integração. Eu coloquei duas opções no meu menu, abrir chamado e ver débitos, e nós vamos primeiro para abrir chamado. Então, para que eu consiga abrir o chamado, primeiro eu preciso consultar o CRM. E que informação eu tenho que encaminhar para o CRM? O CNPJ. Então, nós precisamos escolher esse CNPJ e armazená-lo dentro daquela variável, da variável CNPJ, aquela mesma variável que eu coloquei no corpo do JSON. Então, eu vou questionar qual o CNPJ do meu cliente, o canto esquerdo, vou selecionar o componente entrada de dados.
E o único ponto dentro de entrada de dados que vai interferir na integração é a variável que você vai colocar aqui dentro, onde você vai armazenar. Essa variável, ela pode ser customizável, ela pode ser adicional, não tem problema. Adicionei a minha variável CNPJ. Caso você ainda não tenha uma variável CNPJ, você pode configurar aqui mesmo dentro desse componente e ela vai ser uma variável customizável, ou seja, ela só armazena a informação durante o período da sessão, encerrou a sessão, a informação do CNPJ não estará mais dentro da variável. Então, as demais informações contidas nesse cadastro de uma entrada de dados não vão interferir na integração, ficam a seu critério. Então, eu vou preencher. Eu já configurei a entrada de dados, mas caso vocês tenham alguma dúvida quanto a esse processo, nós temos um vídeo específico mostrando como realizar essa configuração. Então, depois da entrada de dados, eu já vou realizar a consulta, eu já vou realizar a automação. E o componente que eu vou utilizar, por se tratar de uma automação, é o componente RPA. É esse componente que vai permitir que eu faça essa automação utilizando o módulo REST. Então, canto esquerdo da tela, vou selecionar RPA. Horário conforme a sua preferência. Esse meu fluxo é 24 horas, então não vai ter nada dentro de horário ou exceção. O nome é para identificação. Já coloquei o nome e agora eu vou dizer qual REST vai ser utilizado. Quando eu seleciono, eu consigo visualizar todos os RESTs que eu possuo dentro da plataforma, seja dentro da aba de aplicativos ou dentro da aba de aplicativos customizados. Eu vou optar por aquele que a gente configurou, que é consulta do CNPJ. Tipo da resposta, eu tenho 3 opções. Ou eu armazeno esse meu retorno, aquele retorno que é dado pela integração, dentro de um arquivo, dentro de um JSON ou dentro de uma variável. Eu vou optar por armazenar dentro de um JSON, mas fica a critério de vocês, vai depender da integração de vocês, do retorno da integração e não só do retorno, mas que informação eu vou precisar encaminhar para o meu cliente ou que eu vou precisar utilizar no meu fluxo. Então eu vou colocar nesse caso o retorno em JSON. Dentro da resposta eu preciso colocar o meu retorno, o que é que eu vou precisar do meu retorno, o que é que eu vou utilizar do meu retorno. O nosso retorno são as seguintes informações. Esse primeiro retorno para bem-sucedido e o segundo retorno para mal-sucedido. Vejam que eles são iguais. A única diferença é que dentro do primeiro retorno, pendências está vazio e dentro do segundo retorno, que é o mal-sucedido, eu tenho informações dentro de pendências. Visto que é o mesmo retorno, eu vou copiar e vou colar lá dentro. Eu coloquei as informações dentro de resposta, mas vocês podem retirar e colocar só aquelas informações que vai ser necessária para você. O que vai ser importante para mim é o status. Se for um retorno bem sucedido, o status vai retornar como ok. Se for um retorno mal sucedido, o status vai retornar como pendente. E essa informação eu sei porque é o que contém lá na documentação. Então, eu vou colocar dentro de status uma variável, a variável status. Porque como eu vou precisar fazer direcionamentos distintos conforme o retorno do status, eu vou precisar armazenar essa informação, essa resposta dentro de uma variável para que eu possa utilizar no fluxo dentro de um componente condição, que é o próximo componente que nós vamos configurar. Eu vou colocar dentro de status uma variável, eu optei pela variável status. E como no decorrer do fluxo eu também vou precisar da informação contida dentro de pendências, eu também vou armazenar pendências dentro de uma variável. Então eu já fiz as alterações no retorno para que eu consiga armazenar as pendências. Quais as pendências? Porque lembram que lá no momento que eu disse que o contato estava com pendências, eu também retornei para ele as pendências. Por isso que eu vou precisar armazenar as pendências em uma variável
e o status que vai definir o caminho que o cliente vai percorrer. Então, vou salvar no canto inferior direito e agora eu vou adicionar o componente condição, porque dependendo do retorno dessa requisição, o cliente vai para um caminho diferente. Então, vou colocar aqui o componente condição no canto esquerdo da tela. Como essa informação vai ser encaminhada 24 horas, por opção minha, não importa para a integração, eu coloquei como vazio dentro de horário e dentro de exceção. O nome é para controle interno, então fica a seu critério, eu coloquei como status, mas fica a seu critério. E a variável, da mesma forma, sempre você pode colocar a variável da sua preferência, seja ela uma variável customizável ou uma variável adicional. Mas tem que ser a mesma variável que você colocou lá no JSON. Então aqui eu vou colocar a variável status. No caso dessa situação da variável status, eu aconselho que seja uma variável customizável, uma variável que só vai ficar disponível, que só vai armazenar informação durante a sessão. Não é uma informação que vai ficar no cadastro do meu cliente. Então, para que seja uma variável customizável, basta configurar aqui dentro mesmo do componente. Verificação vai ser em texto. Eu vou selecionar adicionar exceção, porque caso o cliente não se encaixe em nenhuma daquelas situações, ele também vai ter um direcionamento. A condição vai ser igual a. No primeiro caso vai ser ok e o segundo vai ser pendente. Essas informações foram fornecidas pela documentação. Então agora eu vou salvar no canto inferior direito. A condição foi adicionada, mas ela foi adicionada fora do menu, fora da opção onde eu desejava que ela ficasse. Mas sem problema, basta que eu posicione, arraste e posicione. Como duplicou, eu movimentei um componente envolvendo o menu, duplicou, mas sem problema, só seleciono e excluo para que não fique duplicado. Então aqui a minha condição, então como expandir a visualização, eu tenho a opção igual a ok, igual a pendente e exceção. Se for igual a ok, o cliente vai poder abrir o chamado. Eu vou encaminhar uma mensagem só para ficar ciente que está tudo ok com o CNPJ. Já adicionei a mensagem e dentro da mensagem está escrito vamos abrir o seu chamado. Depois da mensagem, nós vamos abrir o chamado. E para abrir o chamado, a gente vai ter que fazer uma requisição via REST para o sistema que vai abrir o ticket. Então, a gente vai lá olhar a documentação desse sistema. E aqui eu tenho novamente o endpoint de consulta, ou a URL, ou o endereço de consulta, o método, a autenticação, a requisição JSON, que é que eu vou precisar encaminhar, CNPJ e o problema, e o retorno. Então, essas informações eu vou precisar configurar, cadastrar lá dentro de integrações REST, da mesma forma que eu fiz com a consulta do CNPJ. Então, nós vamos para aquele mesmo local para cadastrar essas informações. Então, percorri o mesmo caminho, integração REST, na aba de aplicativos customizáveis, eu selecionei para criar um novo aplicativo, o mesmo caminho que a gente percorreu na primeira vez. Então, o nome é o nome da minha preferência, como vocês já sabem. A URL é o endereço de consulta, o endpoint, então eu vou pegar essa informação na minha documentação. O método de autenticação é da mesma forma que nós vimos lá na consulta do CNPJ. É um token no header. Então, eu vou colocar como nenhum. E dentro do cabeçalho, eu vou colocar o token. Então, eu vou adicionar. O parâmetro vai ser o token. E qual o token? Eu vou consultar na documentação. A documentação mostrou que era o mesmo token, então eu coloquei token de exemplo. E a requisição também é em JSON. Então, dentro do corpo, eu vou alterar para JSON. E a requisição eu preciso obrigatoriamente encaminhar o CNPJ e o problema. Então, essas duas informações, como vai variar de cliente para cliente, eu vou colocar variáveis. Então, eu coloquei em quais variáveis as informações vão estar contidas. E agora eu vou salvar no canto inferior direito.